É isso mesmo, Darcy. Aqui você sempre acompanha junto comigo histórias de transformação, de um amor ao próximo que não encontra barreiras para cuidar e suprir as necessidades daqueles que mais precisam. Você está pronto para se emocionar junto comigo? Então não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. Nós vivemos uma situação muito instável. A crise na saúde intensifica cada vez mais a crise na economia. E com isso, muitas famílias se veem cheias de incertezas, falta o básico, falta o alimento. Por isso, muitos projetos sociais que já aconteciam antes da pandemia, agora acontecem com muito mais frequência e regularidade. O objetivo é ajudar aqueles que mais precisam a terem aquilo que é necessário para sobreviver. Por isso, nós vamos para Canoas, no Rio Grande do Sul, conhecer mais um projeto que tem cuidado de pessoas, tem levado alimento e também sorrisos. E para lá, nós vamos com o repórter Douglas Pessoa. A pandemia do novo coronavírus acabou agravando um problema que já era crescente aqui no Rio Grande do Sul, que é a quantidade de pessoas que vivem na pobreza ou na extrema pobreza. A situação se torna ainda mais desesperadora se você observar as pessoas que, além de perder a renda, também perderam um lugar para morar e foram viver nas calçadas das grandes e médias cidades gaúchas. E em um dos estados que tem um dos invernos mais rigorosos do país, viver na rua é um constante perigo. E preocupados com isso, um grupo de voluntários da região metropolitana de Porto Alegre decidiu dedicar todos os domingos para levar roupas, alimentos e um pouco de amor para essas pessoas que perderam praticamente tudo. Esse projeto, na verdade, de ajudar os moradores de rua, ele já existe em Niterói há muitos anos, porém mais voltado no período do inverno, né, porque aqui faz muito frio, e também normalmente após cada programa jovem, uma cesta jovem, um culto jovem, a gente saía para entregar alimentos. Esse específico, o M253, ele surgiu logo no início da pandemia. A gente teve a pandemia, a primeira semana a gente resolveu, depois de uma live que a gente fez, resolveu ajudar os moradores de rua. E chegando lá, a gente verificou essa quantidade de pessoas e resolveu que deveria fazer esse projeto. Nós queríamos um nome também que fosse baseado em algum versículo bíblico, né? Então nós fizemos em cima de Mateus 25:35. Durante a pandemia, aqui em Canoas e em todas as cidades, fechou os albergues nas primeiras semanas. Então os moradores de rua foram postos para a rua e só ficou no albergue aqueles que eram classificação de risco, né? Então todos esses moradores foram para a rua e ficaram sem alimento e com muitas necessidades, né? E a gente começou a ver que as filas começaram a crescer nos pontos onde eles recebiam alimentação. E aí a gente teve vontade de levar uma noite, e quando a gente viu eram muitos, então ficou fixo toda semana. A gente faz arrecadação de verbas, de valores junto a diversos, a comunidade mesmo, pessoas de fora da nossa denominação, pessoas que não são de denominação nenhuma e os próprios irmãos da igreja. Eles nos ajudam com valores, a gente resolveu fazer sanduíches, né, que é mais prático, e com um suco junto e mais produtos de higiene. A gente tem a ajuda do Ministério Jovem, que são os nossos jovens da igreja, que ajudam com doação. Nós temos também famílias que não são da nossa denominação, são pessoas que conheceram o projeto através das pessoas que participam e nos ajudam semanalmente. E a gente tem famílias de jovens que nos ajudam, além do pessoal da equipe, que também ajuda toda semana. A nossa área de atuação, a gente vai até o centro de Canoas, onde fica um grupo de pessoas que muitos até têm casas, mas não têm sustento, e eles ficam lá esperando justamente alguém levar alimento para eles. Pô, isso aí é muito bom e importante para os pessoal que moram na rua, né, seu? É, uma necessidade aqui melhor é bem no inverno mesmo, que tem bastante pessoal, né, trazer comida e tudo, e lanche, né, meu? Mesmo assim vem força de coberta, vem roupa, tudo, calçado, né, alimentação, os animais também, né, meu? Isso é muito bom e importante para nós, né?
Devido à quarentena, a gente também faz um controle com eles maior de, inclusive, anotar endereços e visitá-los, porque muitos pedem cestas básicas, outro tipo de ajuda, e a gente vai nas casas, verifica a real necessidade deles e tenta ajudar da melhor maneira possível. A gente tem alguns que pedem, assim, pedem e falam bastante, né? Falam bastante de mudar de vida. Eles têm o conhecimento de que é errado o que eles fazem, ou é errado onde eles estão, ou o vício também é errado. Muitos têm esse conhecimento e manifestam sim a vontade de mudar de vida, e muitos pedem uma oração, pedem uma Bíblia, vários deles manifestam sim. Eu atuo fazendo os lanches, preparando os sanduíches, os alimentos, arrecadando doações, arrecadando roupas, indo nos locais para fazer a entrega dos alimentos, a entrega das roupas e de todos os kits de doações que nós conseguimos. Eu comecei no projeto em março, logo que eu conheci ele, através aqui da Igreja Adventista de Niterói. Então, na primeira semana que eu soube da existência do projeto, eu procurei a Priscila e o Rafael e pedi para participar do projeto também, para ser voluntário. Fixo, nós temos 8 pessoas, são 4 famílias, né? Esses são os fixos, mas tem mais outros que ajudam por trás, nos bastidores, pelo menos mais umas 4 famílias também que têm sempre ajudado. Então essa é a nossa equipe, vamos dizer, fixa, né? O nosso projeto, além de atender toda semana, a gente também mantém um contato com eles, os que têm em casa, de levar uma cesta básica, de levar leite, de conhecer a necessidade da casa e da família. A gente atende algumas famílias grandes e aí depois a gente continua então levando comida, que muitos precisam de arroz, feijão, necessidades básicas mesmo, né? Não só um sanduíche numa noite, mas arroz, feijão, leite, a gente consegue atender essas famílias assim. Muitas delas estão ali não porque são moradores de rua, mas porque estão ali que sabem que alguém vai lá levar alguma esperança e depois vai atender eles em casa. A equipe se reúne para organizar as doações, preparar aquilo que será entregue e toma os devidos cuidados exigidos neste período de pandemia. Cuidar das máscaras, eu sou um cara que tira toda hora a máscara, cuidar para não tirar nossas luvas ali que estavam na soltar, tá? Então esse cuidado aí. Mesmo em um momento de isolamento, é possível estar perto. Existem maneiras de cuidar, de diminuir a dor. Não são apenas abraços que demonstram carinho. É possível tocar sem usar as mãos. Ações abraçam e tocam o coração. Olha, eu entendo que elas também passam a nos enxergar, nós enxergamos elas de uma outra forma. Atrás de cada pessoa que nós encontramos na rua, existe uma história. Muitas vezes essas pessoas contam as suas histórias e o que elas precisam, além de um alimento, além de uma roupa, elas precisam ser ouvidas, elas precisam se sentir novamente pessoas aceitas pela sociedade. Nós aprendemos a não julgar essas pessoas. Cada pessoa tem uma história, nem sempre a história que essa pessoa nos conta é uma história da qual ela possa se orgulhar, mas nós aprendemos também a não julgá-la e entendê-la como um ser humano, como um irmão nosso, um filho de Deus, que, se Deus quiser, encontraremos todos eles um dia no céu. É isso que nos motiva, um dia encontrá-los no céu também. Muitas pessoas carentes se reúnem para receber roupas, alimento, cuidado, para serem ouvidas. O que conta não é apenas o que é doado, mas também o amor que é transmitido. E assim, muitas pessoas são ajudadas de diversas maneiras. Cada ação por semana é entre 80 a 100 pessoas. Nesse mês agora nós conseguimos a arrecadação de 140 cobertores. Foram arrecadados a verba, né, com a doação da igreja e a doação de muitas pessoas que ajudaram. Nós conseguimos a compra de 140 cobertores. Então, todas as semanas, quando a gente já sai com os cobertores e consegue atender eles também aquecendo, né?
A gente fala que o amor está se espalhando e o amor está aquecendo e alimentando, porque não é só uma necessidade, são várias, né? Sim, a gente tem um projeto de começar com um alimento, de servir janta para eles. E a gente tem um sonho de ter um lugar para atendê-los, um lugar para eles poder tomar banho, um lugar para vir jantar, um lugar que possa dormir. Então a gente tem um sonho de ter um projeto fixo com um local fixo para atendê-los conforme a necessidade de cada um, né? E o trabalho é para que isso se realize. Então a gente está de pouquinho em pouquinho, as pessoas estão conhecendo e nos ajudando cada vez mais, mas o nosso sonho é poder atendê-los no nosso local, poder abrir o lugar para atender eles. Ah, meu, isso aí é muito bom e importante, né, meu? Me sinto muito elogiado, né? Muito feliz, né, meu? Que Deus sempre abre os caminhos de você, pra você sempre vir aí colaborar com nós, né, meu? Eu sempre, quando participei de outras igrejas, a gente sempre tinha essa vontade de ajudar, e quando existiam esses projetos, que não é exclusivo de Niterói, ele tem outras igrejas que fazem, nós sempre, eu e a minha esposa, estávamos tentando ajudar. Quando a gente veio aqui para Niterói, Niterói já tem essa veia de ajuda mais próxima mesmo, tanto que as pessoas conhecem o Jonatas, nosso ancião, pelo nome. Os moradores de rua sabem o nome dele, de tanto que eles conhecem. E com isso foi tomando forma, a gente resolveu, por ideia da minha esposa, implantar mesmo fixo semanalmente, e isso nos motiva cada vez mais, porque o nosso projeto, a nossa missão aqui nessa terra é amar o próximo. Então, a gente fazendo isso é uma forma de estar amando eles também. A gente se sente vivendo o reino, né? É cumprindo o mandamento, assim. Eu costumo dizer que se a gente não viver o reino de Deus no hoje, a gente não vai conseguir viver o reino dos céus, né? A gente precisa praticar o amor hoje, cuidar do próximo hoje, para que depois a gente consiga viver o reino eterno. Então, para mim, é uma mudança 100% no meu pensamento, assim, de ajudar o próximo e ver a necessidade, e também ver o quanto eu tenho e o quanto eu sou abençoada por ter todas as coisas e por ter a alimentação de todos os dias e um lugar quentinho para dormir. Então, tudo começa a dar valor nas pequenas coisas, assim. Eu entendo que isso ajuda a matar a fome, mas não só a fome deles, a minha fome. Porque a partir do momento em que você passa a atuar na intenção de ajudar o próximo, a sua fome, a fome da sua fé, porque existe um versículo da Bíblia que diz que a fé sem obras é morta. Então, no momento em que você começa a participar de algo para ajudar o próximo, você está se ajudando. Eu me vejo hoje uma pessoa que consegue entender um pouco mais o lado humano das pessoas, certo? Não adianta você apenas ter uma vida espiritual dentro da igreja, se você não pratica aqueles ensinamentos que o Mestre, que Jesus Cristo nos passou, que é de ajudar o próximo. Isso fez toda a diferença, e principalmente daí entrando para o lado da pandemia, o que dificultou para alguns, para nós lá em casa, ficar em casa, nos trouxe mais a presença de Deus, porque nos deu mais tempo ainda que a gente dizia que não tinha, mas na verdade todos temos, né? Prioridades que se fala, na verdade, né? A gente resolveu colocar Cristo como prioridade no nosso lar, e devido a isso, esse amor só tem aumentado, fazer o bem para essas pessoas só tem nos feito bem mais para nós do que propriamente para eles, e isso tem feito toda a diferença na minha vida espiritual.
É sempre emocionante mostrar ações que ajudam o próximo, que alimentam, que cuidam. E a mensagem de hoje é um alerta, não é o momento de ficarmos parados. É o momento de cuidarmos daqueles que precisam, daqueles que têm fome. Agora, mais do que nunca, é o momento de fazermos o bem. O Fé em Ação chegou ao fim, mas eu tenho um encontro marcado com você na semana que vem. Até lá!